Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem ou princípio da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se assentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem diz amém a esta palavra? O carinho de Jesus pela sua igreja, o amor que Ele tem por ela, é algo que é impactante e chocante a todos nós. Jesus conhece bem a realidade daquela igreja, quem sabe até de seu pastor, como tudo indica aqui no texto, e a conclusão que Jesus faz da condição espiritual daquela igreja não era nada boa. Havia infelicidade, havia miséria, havia uma condição de pobreza. Além disso, havia também cegueira, e a nudez era parte da realidade espiritual daquela igreja. A partir do versículo 18 vem a misericórdia de Deus sobre aquela igreja, numa palavra de conselho para aquela igreja de Laodiceia. Laodiceia, que significa o povo que julga ou o povo que governa. Também o termo em si pode ser traduzido como o julgamento do povo. E o que Jesus aconselhou àquela igreja foi: compre de mim ouro purificado pelo fogo, compre de mim vestes brancas, compre de mim colírio para aplicar nos olhos. O que Jesus queria dar àquela igreja é a oportunidade de voltar a enxergar, era a oportunidade de voltar a ter roupas e vestes brancas, e a oportunidade de receber de Jesus um ouro provado pelo fogo. Se aquela igreja acatasse o conselho de Jesus, aquela igreja sairia do estado de miséria, de pobreza, e agora se tornaria rica, porque teria comprado o ouro provado no fogo pelo próprio Jesus. Sairia da condição de cegueira espiritual, porque agora teria o colírio do Espírito aplicado em seus olhos, e passaria a enxergar espiritualmente novamente. E além disso, receberia vestes, roupas brancas, vestes nupciais, dentro da parábola das bodas, que habilitariam aqueles irmãos a acessar a glória excelsa e a cidade santa no momento do toque da trombeta no arrebatamento da igreja. Em outras palavras, esta igreja estaria preparada para o arrebatamento. O que Jesus queria que esta igreja provasse era um tempo novo de avivamento e reavivamento.
Jesus queria para aquela igreja avivamento. Jesus quer para esta igreja avivamento. Jesus quer para a tua vida avivamento. Jesus fará nascer um avivamento na tua vida e na tua história. E para que isso aconteça, compre de Jesus aquilo que Ele oferece. Compre ouro, compre vestes, compre colírio e dará tudo certo. Porque se você voltar a enxergar, se você tiver roupa para vestir-se de sua nudez, e você tiver ouro, a felicidade espiritual também chegará a reboque na sua vida, para a glória de Deus Pai. 3 tônicas, 3 ênfases, eu recebi do Senhor, lá na Coreia, nesta ministração que tive na conferência missionária. O primeiro aspecto da atmosfera daquele lugar era um tom de avivamento. Era um tom de reavivamento. Você enxergar apenas uma parte pequena da igreja de Jesus espalhada entre as nações. Não todas estavam ali, mas uma parte. E aquele ambiente das nações, exaltando a Jesus, estava promovendo um sentimento no coração de todos aqueles que participaram, um sentimento de avivamento, porque nós queremos a volta do Rei e o retorno de Jesus. E não tem outra coisa melhor que vai te garantir estar preparado para o dia do toque da trombeta, senão você ter uma vida reavivada pelo dono da igreja e o proprietário da igreja, Jesus. Então é com base neste texto que percebi que nós como igreja no mundo, quando é que precisamos de um reavivamento? Quando a forma do mundo já está cabendo em nós, quando a canga do mundo é colocada em nós, quando a camisa de força do mundo é colocada em nós, nós precisamos de um novo avivamento, porque o mundo não vai prevalecer sobre a igreja e não pode prevalecer sobre a tua vida e a tua casa. O mundo não pode. Então o que é que eu e você precisamos fazer? Correr ao trono da graça e da soberania de Deus e pedir: Senhor, derrama o teu Espírito, manda ventos de avivamento, desperta a tua igreja, reaviva a tua igreja, renova a tua igreja, traz fervor à tua igreja, restaura o fervor à tua igreja. Precisamos de um avivamento. Ouvi a pastora Lia da Filipinas na plenária dizendo que a igreja foi longe demais quando imitou o mundo. Nós não podemos imitar o mundo. Nós podemos nos beneficiar dos novos avanços tecnológicos, do que for bom para a missão da igreja, mas nós não podemos imitar o mundo. Igreja é igreja, mundo é mundo, e nós precisamos de um avivamento quando começa a acontecer a chamada acomodação cultural da igreja no mundo. A igreja não é acomodação cultural, não pode viver isso. A igreja é contracultural. A igreja não é subcultura, ela é contra a cultura. É claro que se houver elementos de uma cultura que não colidem com a palavra de Deus, portanto faz parte da expressão pura e legítima da imagem de Deus no homem, ou seja, a arte, a poesia, a música, desde que estas coisas no seu conteúdo não ofenda os valores da palavra, nós podemos aceitar como parte da boa criação de Deus. Mas do contrário, cuidado com aquilo que nós chamamos de cultura, e de maneira imperceptível e inconsciente estamos assimilando os valores do mundo que não agradam o coração de Deus. Nesta noite o Espírito Santo sopra a vida sobre mim e sobre você, e nos faz, meus amados irmãos, vivenciarmos um tempo de maior separação entre o mundo e nós, porque entre nós e o mundo está a cruz de Jesus.
Falava hoje de manhã no aniversário do 66º aniversário da Igreja Maravilhas de Jesus, ali na Praça da Sé, que nós não podemos aceitar esta realidade de acomodação cultural da igreja. Não importa que as outras pessoas, ou uma maior parte da cristandade ou da igreja evangélica no Brasil, esteja se conformando com o mundo, nós não somos do mundo, fomos chamados para fora do mundo, de dentro do mundo para fora dele, e não podemos aceitar o modelo deste tempo presente. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, senão o teu cristianismo vai mitigar, teu cristianismo, a tua espiritualidade vai arrefecer, vai diminuir, e nós precisamos estar vivos e com a verdadeira riqueza espiritual na hora que Jesus vier nos buscar. Então, chega de imitar o mundo, chega de propiciarmos contextos favoráveis à ação mundana sobre nós. Vamos estancar estas coisas com a pregação do verdadeiro evangelho. Sabe o que o falso evangelho faz? Quando você ouve uma mensagem do falso evangelho, quando você termina de ouvir a mensagem, você se orgulha de você mesmo. Uau! Agora, quando você ouve o verdadeiro evangelho sendo pregado, quando a mensagem acaba e o culto termina, você se orgulha de Jesus e da cruz de Jesus. Não é do teu eu, não é do teu ego, não é do teu egoísmo, do teu individualismo exagerado. Nós nos orgulhamos do Cristo, nos orgulhamos da cruz, nos alegramos nele, porque ele é a fonte da nossa alegria, do nosso prazer, do nosso contentamento, e nós estamos mergulhados e enraizados na pessoa sagrada de Jesus. Em segundo lugar, além de avivamento, recebi do Senhor em meu coração lá a orientação para os empreendimentos missionários. O Senhor precisa nos livrar de uma síndrome que assola muitas igrejas hoje no Brasil, a síndrome das portas fechadas. Enquanto estamos aqui, muito bom, é muito maravilhoso, mas o nosso foco final não é aqui. Aqui é um caminho, é um meio. A nossa missão, ela não pode ser cumprida totalmente aqui. Ela só é cumprida quando nós vamos ao mundo falar de Jesus aos perdidos e aos pecadores. Dr. Paul Choi, ministrando numa das plenárias, disse que esteve no Paquistão, e a igreja e os pastores estavam a portas fechadas devido ao contexto ultra-radical do islamismo. E ele disse, e vocês não evangelizam? Eles disseram, pastor, se a gente sair daqui e falar de Jesus, eles matam a gente. E ele disse, vocês estão com medo de morrer? Se vocês não evangelizarem, a igreja vai morrer. Se não evangelizar, a igreja morre. Se vocês saírem, vocês podem até morrer, mas a igreja vai continuar viva e sobrevivendo. Então, é muito difícil a gente tentar traduzir em palavras esta realidade, porque no Brasil, a plena liberdade, nós não conseguimos alcançar esta realidade de uma igreja perseguida, de uma igreja subterrânea, de uma igreja que é torturada. Mas aos poucos nós vamos trazer aqui algumas experiências de alguns irmãos que passaram por sofrimento e até mesmo tortura e até morte, mas que a igreja floresceu de uma forma extraordinária mesmo em ambiente de perseguição. Essa é uma marca da história da igreja. E Jesus, quando falou sobre missões, Ele nos deu a missão. Ele falou isso em 5 diferentes ocasiões. E eu vou ler com vocês apenas 5 passagens, mas antes deixe-me falar para você o que o Dr. Oswald Smith mencionou. E talvez seja uma realidade. Hoje vemos igrejas estagnadas, estéreis e doentes, e algumas mortas, porque perderam o foco evangelístico e missionário.
e assim perdeu o direito bíblico de existir, disse o Dr. Oswald Smith. Jesus comissionou em 5 textos aquilo que nós poderíamos chamar de carta magna missionária. O Novo Testamento é uma carta missionária, não perca isso de vista. Tudo que você faz no reino e para Deus deve ter foco missionário e evangelístico. Não perca isso de vista. Primeiro texto, João 20, 21, coloque aí por favor. João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Este é o modelo da missão, repita após mim, modelo da missão. É continuar o trabalho da missão de Deus. Jesus disse, o Pai me enviou, agora eu envio vocês também ao mundo. Esse é o modelo da missão, não tem outro. Nós estamos aqui como igreja, aguardando o Espírito Santo levantar um novo exército para uma nova tarefa e para tempos específicos. Outra frase que eu ouvi do Dr. Paul Choi lá, ele disse, Deus tem novos exércitos para tempos específicos. Deus levanta novos exércitos para tempos específicos. Deus levanta novos exércitos para tarefas específicas. O Espírito Santo está chamando você para fazer parte deste exército para um tempo específico. Irmãos, estes amados estão trabalhando há 40 anos com missões. Eu vi como Deus está protegendo o Brasil no cenário internacional, para levantar a igreja brasileira como uma força missionária real. O Brasil já é relevante em missões, mas podemos contribuir muito mais para a conclusão da obra da grande comissão. Você consegue entender isso que eu estou te dizendo agora? Que se nós trabalharmos na grande comissão, é como se nós pudéssemos apressar o retorno de Jesus Cristo a este mundo. É exatamente isso. Não é o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 ou 12? 2 de Pedro 3, verso de número 12. É o 12? Aguardando e apressando para a vinda de Deus, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Na outra tradução, na NVI, tem aí a NVI? Coloca na NVI aí, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Quem aqui deseja ver logo a volta de Jesus Cristo? Quem? Se você deseja ver a volta de Jesus, se empenhe em missões, se empenhe na obra evangelística. Vamos falar do amor de Jesus, porque a palavra de Deus diz, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Mateus 28, 18 a 20, coloque aí. Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximou-se dos apóstolos e disse, foi-me dada toda autoridade ou todo poder nos céus e na terra, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre convosco ou com vocês até o fim dos tempos. Esta é a estratégia da missão. Enquanto João 20 é o modelo da missão, nós devemos levantar novos soldados para o exército de Cristo, incumbi-los da continuação do trabalho e da missão de Deus no mundo. Aqui está a estratégia, e a estratégia é, sob a autoridade do Cristo, o poder universal, a igreja deve ir pelas nações e formar discípulos. Qual é a estratégia da missão? Formar discípulos. Com quem você tem se apegado na comunicação do Evangelho? A quem você tem transferido o Evangelho de graça e da salvação que você possui? A quem? Você está formando discípulos? Você está ensinando pessoas?
Você tem batizado pessoas. Esta é a estratégia de Deus para as missões: fazer discípulos, ensinar e batizar todas as pessoas que crerem no Evangelho de todas as nações. Terceiro lugar, Marcos 16:15. O famoso texto: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a dimensão da missão. O mundo é muito grande e nós devemos anunciar a cada criatura o Evangelho da pessoa de Jesus Cristo. A dimensão é o mundo, a dimensão da missão é esta grande comunidade. E foi um ponto muito interessante na conferência, a questão da globalização, do estreitamento dos contatos, da facilidade de nos relacionarmos com pessoas do outro lado do mundo. Irmãos, eu fui literalmente para os confins da terra, irmãos, lá do outro lado do mundo, 33 horas para chegar com uma parada, mais um ônibus de 3 horas, e eu fui no fundão do busão, irmãos, até o final, até o centro lá da conferência. 33 horas depois, faltou 2 horas de avião para chegar em Tóquio, ainda mais 2 horas, seria 27 horas e meia de voo com uma parada. Então veja, a dimensão do mundo, e lá você encontrar irmãos de toda parte do mundo, num único lugar, se utilizando das conexões, das ferramentas que temos hoje. De uma certa forma, o mundo se apequenou nos seus limites de distância ou geográficos, por conta da facilitação da tecnologia. Em quarto lugar, Lucas 24, 44 e 49, o texto diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, esta é a mensagem da missão. Saltou aí o versículo 47, né? Saltou o versículo 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começou mesmo por Jerusalém, hoje está em todas as nações do mundo o Evangelho de Jesus. Pastor, pera lá, o senhor não está sendo contraditório? O senhor disse que o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as nações, então virá o fim? Então, desde o encontro de Lausanne em 74, lá na Suíça, ficou então caracterizado um projeto capitaneado por Billy Graham, John Stott, que havia a presença da igreja em todos os países, ou seja, nações do mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O que não tem é que um país, às vezes, tem 30 povos, tem 40 etnias, tem 70 etnias dentro delas. É por isso que quando falamos de missões, nós falamos de povos não alcançados. Então nós temos muitos povos não alcançados para a grande comissão. Então pense comigo, a África tem cerca de 56 países. A África não é um país, a África é um continente. E nós temos quase 5.000 povos dentro dos 56 países. Dá para você imaginar isso? Então, nós devemos levar esta mensagem, o Evangelho segundo a Bíblia, que Jesus Cristo pode perdoar e salvar todo pecador que se arrepender dos seus pecados. Esta é a mensagem da missão. E por fim, Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este é o poder da missão. Então nós precisamos desenvolver esta carta missionária, o modelo da missão, a estratégia da missão, a dimensão da missão. Jesus disse:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos propagar a mensagem desta missão, mas nós precisamos urgentemente do poder para cumprir esta missão. E só o Espírito Santo pode nos dar este poder. Que o Espírito Santo te dê este poder capacitador para fazer a obra missionária, para evangelizar como você nunca evangelizou, para ter ousadia em comunicar o Evangelho a pessoas como você nunca teve antes. Que o poder real e genuíno do Espírito paire sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre a tua história, e que você se torne um ganhador de vidas e um evangelista ousado e corajoso para a glória de Jesus. E aí então, encerrando, coloque aí o vídeo. Eu quero mostrar aquele vídeo de alguns pastores que nós conhecemos ali, e aos poucos você vai parando aí para eu fazer alguns apontamentos. Foram pastores de 63 nações, representadas na 6ª Conferência Missionária da Global Alliance. Pode soltar aí se tiver um som bom. Eu estou atrapalhando aqui a visão ou não? Não atrapalho? Aí foi no aeroporto de Doha, conhecemos já ali o pastor da Índia. Ajuda a dobrar por mais 30 igrejas no Fiji em 4, 5 anos. Ele orou, e em 4 anos havia dobrado a quantidade de igrejas no Fiji. Um homem cheio do Espírito Santo pregou sobre a necessidade do poder do Espírito para fazer a obra de Deus. Não ouse fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. Não ouse fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. O poder do Espírito é essencial. Pare de fazer a obra de Deus na força da carne, no teu intelecto. Sem oração não acontece nada. Só é humanismo, é gente andando, se movimentando. Mas debaixo do poder do Espírito a obra de Deus é feita, o nome de Deus é glorificado, as almas são alcançadas e a igreja é edificada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Veja aí se terminou. Solte aí, Nicolas. Eu acredito que tenha terminado esse vídeo. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Ainda teria outras coisas, mas eu encerro com esta expressão. Repita após mim: Maranata. Se você receber da parte de Deus esta palavra hoje, entender que venha do Senhor para a tua vida, louvado seja Deus por isso. Quero que você repita após mim 3 palavras. Repita após mim: avivamento, missões e Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Presto cedo venho. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, verso de número 20. Eis que venho, cedo venho. E quando nós falamos o Senhor está retornando, o Senhor está voltando, não estamos dizendo que Ele já saiu do céu e está vindo para cá, não, não, não. Quando nós estamos dizendo que Ele está retornando ou voltando, nós estamos dizendo que no tempo, o tempo está se aproximando, e a cada dia que passa, se aproxima o dia da vinda de Jesus. Fique no teu lugar, na tua posição, aguente um pouco mais, suporte um pouco mais, chore um pouco mais, busque um pouco mais, ore um pouco mais, visite um pouco mais, discipule um pouco mais, evangelize um pouco mais, faça um pouco mais, porque valerá a pena. Na hora do toque da trombeta, nós veremos Jesus face a face. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.